pessoal, nós estamos de volta com Bastidores do Poder, trazendo aqui uma figura que em 2004 era apresentação obrigatória diária em noticiário. Não digo que era só na Band, mas assim, ou era na Band, ou era na IPTV, ou era na CBN, em tudo quanto é lugar. O professor Antônio Carlos Ufo, que aí ele fazia leitura pra gente daquela seca desgraçada que quase matou a gente de susto. E olha ela aí de volta. Professor, muito bom dia pro senhor. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. Bom dia, professor. Bom dia. Professor, bom, o senhor, toda vez que nós temos problemas de crise hídrica, o nome que aparece é o do Zufo, não tem jeito, né? Como que o senhor está vendo essa crise? A gente está vendo aqui nas regiões, nas cidades da região, já racionamento de água, algumas questões importantes, mas o mais importante mesmo é em todo o país, que é a falta de água, falta de energia e o impacto que isso pode provocar na economia. De fato, qual que é o diagnóstico que nós temos hoje no Brasil em relação a essa questão da crise hídrica? E o prognóstico, pelo amor de Deus. Como eu estava comentando há pouco com vocês, isso não é novidade. Nós já passamos por um período seco prolongado de 40 anos, entre 1936 até 1975. Foram exatos 40 anos em que nós vemos, né, nas séries históricas de longo período, que tem um salto, né, da precipitação média desse longo período para um período subsequente. Então, entre meados da década de 30 até meados da década de 70, nós passávamos por um período como estamos hoje, né, da redução das precipitações e que teve um impacto na época com a produção agrícola. Tanto é que a população rural acaba procurando as cidades, né, em busca de oportunidades, porque o campo já não produzia o suficiente para manter todo aquele contingente no meio rural. Então, as cidades começam a inchar. E a partir de meados da década de 70, que foi 76 até 2012, começa a chover mais. Nesse período, nós vivenciamos o quê? As enchentes, né, que no verão eram diárias as notícias lá de transbordamento da calha do Tietê, invadindo as marginais e fazendo todo aquele caos no trânsito. Aqui em Campinas também, né, que nós tivemos vários incidentes, né, por causa das enchentes, até mesmo em Souzas, que teve rompimento de 3 barragens, né, isso foi em 2002, 2003, né, em 2003 teve também aquele evento na Norte-Sul que houve a morte de um bombeiro, como a Zezé comentou também, e agora nós deixamos de ter essas notícias de enchente. Então nós adentramos num período que ele vai ser um pouco mais seco. Isso não significa que não vamos ter enchente nestes próximos 30 ou 20, 30, 40 anos. Nós vamos ter enchente também, mas elas vão ser menos frequentes e menos intensas como aquela que nós vivemos nos 40 anos entre a década de 70 e 2010. E o meu prognóstico, então, é o seguinte: a gente vai entrar nesse período, vai ter muito impacto na produção de água para abastecimento e vai ter impacto também na produção de energia, uma vez que a média das vazões da Bacia do Paraná, elas devem cair pelo menos 30%. Isso seria o equivalente a como se chegássemos no sistema e desligássemos as chavinhas de 30% das barragens existentes para a produção de energia. Então, na falta da hidroeletricidade, nós temos que acionar outras matrizes, né, para suprir, para cobrir, né, a redução da produção hidroenergética. Por exemplo, a termoelétrica. A termoelétrica nós conseguimos ligar a chavinha lá e colocar elas para operar. Só que o custo da produção do megawatts da termoelétrica, ele é mais caro do que a hidrelétrica. Por isso que nós temos esse aumento da nossa conta de energia, né? Nós mudamos de tarifação, né, a bandeira vermelha, que a tarifa é mais baixa porque entrou a produção da termoelétrica, que é mais caro e é poluente. Lembrando que nós temos hoje a nosso favor a produção eólica e a produção da energia solar. Só que nenhuma das duas nós temos controle, nós não conseguimos acionar a hora que nós queremos, porque a solar só tem durante o dia quando tem sol. Se vem nuvem, se o sol fica encoberto, a produção cai. E a eólica só quando ocorre vento. Então, se tiver uma calmaria, não tiver brisa, né, não gera eletricidade. Então, eles seriam só matrizes complementares à nossa matriz geral de produção de eletricidade. Então, nós estamos ainda muito ligados, né, ou muito dependentes do clima, porque se chover, nós temos água para gerar eletricidade. Se parar de chover, nós não temos,
porque não temos reservatórios de regularização de vazões. As nossas hidrelétricas, na verdade, um grande número delas foram construídas a fio d'água, ou seja, ela vai gerar aquilo que tiver no rio. E as de regularização, que são poucas, como Furnas, né, que ela regulariza o Rio Grande, depois entra no Rio Paraná, ela armazena água e depois ela consome esse volume nos períodos secos, mantendo a produção de energia elétrica. Mas mesmo Furnas, que é um grande reservatório, que é conhecido como Mar de Minas, está com os níveis muito baixos, em torno abaixo de 20%, se eu não me engano. E isso compromete a geração de eletricidade de toda a cadeia, né, ou de toda a escada, né, de barragens que estão instaladas a jusante dela, né, que seria justamente no Rio Grande e depois no Rio Paraná. Professor, a gente ouve com muita frequência, né, sendo colocado que esse período de seca, isso que nós estamos vivendo agora, que nós vivemos lá a partir de 2012, 2013, 2014, que isso tem tudo a ver com o desmatamento que está acontecendo na Amazônia, né, que está alterando o clima da Terra. Mas o senhor me veio com uma informação de que em tempos atrás, décadas atrás, isso se observou e os estudiosos, hoje eles podem dizer que há ciclos. O quanto que o desmatamento, que a mudança do clima tem de impacto no que a gente está vivendo hoje? O quanto a gente pode acreditar isso? Então, a pergunta que eu faço, será que existe essa correlação? Porque, como você mesmo disse na apresentação, que em 2014 e 2015 nós vivemos uma pior crise hídrica registrada, né? Era noticiário todos os dias da crise, do racionamento, cantareira negativa. Mas se a gente voltar no tempo, nas informações, em 1953 e 1954, foi justamente nesse período seco que eu comentei, de 30 até 70, 53 e 54, nós observamos os mesmos eventos climáticos que ocorreram em 2014 e 2015. Para o setor elétrico brasileiro, a década de 50, ou 7 anos dentro dessa década, foram os piores de toda a série histórica registrada, foi muito seca. E ela é usada ainda como parâmetro para o sistema energético brasileiro em simular períodos muito secos, né? Então se compara com esse período já registrado na nossa história, que foi na década de 50. Só que em 53 e 54, ocorreu a maior enchente do Rio Amazonas. Foram 300 mil metros cúbicos de água por segundo, chegando ao Atlântico, sendo descarregado para a cheia do Amazonas. Nós tivemos seca no Sudeste, no Centro-Oeste, no Nordeste, seca no Oeste americano, enchente na Europa. Na Europa foram 300 mortos na Inglaterra, 1.800 na Holanda, 100 na Itália, e nós tivemos seca na China, foram milhões de mortos durante a década de 50 na China por causa da seca, e no Japão nós tivemos enchente. Quando chegamos em 2014, nós tivemos a segunda maior cheia do Amazonas, foram 270 mil metros por segundo chegando ao Atlântico. Seca foi a crise hídrica que nós tivemos no Sudeste, no Centro-Oeste, no Nordeste, seca no Oeste americano, enchente na Europa novamente, foram 30 mortos na Inglaterra. A Holanda não teve, porque depois da última enchente de 53, que foi um caos na Holanda, né, que foram mais de 3 mil, foi um caos, foi 1.800 mortos, e assim, o prejuízo foi imenso. Eles começaram a construir proteções contra as enchentes, construíram muitos diques a partir da década de 60, logo depois, né, eles decidiram isso, e hoje a Holanda é referência mundial em obras hidráulicas de combate às enchentes, porque eles têm um quarto de todo o território deles abaixo do nível médio do mar, né? Então eles precisam de proteção, porque qualquer enchente que tem, eles sofrem muito com isso. Essas obras garantiram, então, que a Holanda não sofresse tanto, mas o leste europeu sofreu muito com as enchentes. E depois a China também, nós tivemos seca em 2014, e no Japão, novamente, enchentes e deslizamentos de terra. Então, os mesmos locais, com os mesmos fenômenos, só que as causas que estão atribuindo para esses acontecimentos não existiam em 53. Porque em 53 a Amazônia ainda era virgem, não tinha Transamazônica, que foi construída na década de 70. O estado de São Paulo não era todo ocupado, o oeste paulista era a nova fronteira, né, a ser conquistada. Então não existia
essas causas que se dizem hoje em 53 e 54, e os fenômenos ocorreram da mesma maneira, então esqueceram de avisar a história para essa ocorrência. Então eu não acredito nessa correlação direta, porque a gente vê, quando busca as informações em registros históricos, que esses fenômenos sempre ocorreram e até mais intensos do que nós estamos vivenciando hoje. Então deve ter uma outra causa. Então o que eu estou entendendo é que não é assim, a gente não tem uma resposta, né? Está além da nossa compreensão as causas em relação a essa questão climática, é isso que você está colocando? Eu acho que é mais falta de memória de registro, porque quando teve, acho que na década, em 2000, teve um furacão, acho que foi em Nova York, aí eu participava de um grupo técnico, né, que é a Associação Brasileira de Recursos Hídricos, e uma pesquisadora, ela falou, olha, quem não acredita em mudanças climáticas, não, já se viu o furacão em Nova York. Aí eu fui procurar o histórico, tem registro de furacão em Nova York desde 1600 e pouco, e foram muitos, né? Só que o impacto não era tão grande porque a população era muito reduzida, então as vítimas eram pequenas. E à medida que foi crescendo, mesmo que esses tornados, esses furacões fossem de menor intensidade, acabava criando mais prejuízo justamente porque a ocupação é maior. Então eu acredito mais na nossa falta de registro histórico do que a não existência desses fenômenos anteriormente, porque o clima é altamente variável, né, em torno da América. A gente não pode assegurar que ele é normal uma situação. Mas assim... Vai, Zezé. Só nesse aspecto ainda de aquecimento global e tudo isso, quer dizer, a gente pode entender se a gente quiser fazer essa leitura, aos registros históricos que nos mostram que isso é cíclico. Essa questão de chover mais, de chover menos, é cíclico se a gente for por esse caminho. Mas a gente pode afirmar, por exemplo, que o aquecimento global ele está impactando, por exemplo, nas geleiras e descongelando, ou o senhor acha que também não tem esse impacto e que, por exemplo, o nível do mar não vai ser afetado com esse aquecimento? Bom, eu não posso afirmar, mas eu sempre vejo nas séries históricas que tem período que é mais quente e depois período mais frio. O que nós tivemos esse ano foi volta de neve no sul do país. E isso era comum até a década de 70, né? Em 53, acho que nevou em Poços de Caldas. Em 1893, os lagos da região ali congelavam. Então, você tem períodos que são mais quentes e períodos que são mais frios. E eu acredito, né, se esses ciclos realmente existem, como a gente vê nos dados, que esse fenômeno de geada e de neve no sul, de frio mais intenso, vai ser mais recorrente daqui para frente, até terminar esse período que a gente fala de José, né, das vacas magras, em relação às chuvas, também vai ter uma maior variabilidade de temperatura, quer dizer, vão atingir temperaturas mais baixas, porque o ar vai estar mais seco. Se o ar tem menos umidade, ele tem uma maior variação de temperatura, tanto para cima quanto para baixo. Por isso que nesse período do inverno nós chegamos a temperaturas negativas e logo depois a temperatura subiu muito, devido à baixa umidade do ar. Nós estávamos com uma massa de ar quente, né, estacionada no centro do Brasil, e isso evitava, né, ou impedia que o avanço de frentes frias. Mas como nós já entramos na primavera, essa pressão do centro do Brasil deve diminuir gradativamente por volta das chuvas. Mas este ano, por exemplo, nesse próximo verão, a expectativa é que ela seja um pouco abaixo da média, infelizmente, porque existe uma previsão de ocorrência da La Nina. E quando ocorre a La Nina, as precipitações são um pouco abaixo da média. Não sei, elas são abaixo da média, a gente não sabe dizer quanto vai ser abaixo. Mas qualitativamente, sim, vai ser menor do que a média, e isso impacta negativamente a produção de energia elétrica, abastecimento de água e produtividade agrícola. Agora, professor, quando a gente vê, né, o Brasil nessa situação de uma possível apagão novamente, nós tivemos o grande primeiro apagão na época da gestão do Fernando Henrique Cardoso, e o que a gente mais ouve, e a gente mesmo fala assim, não houve investimento do poder público para poder não ficar refém novamente dessa questão climática. Na sua visão de professor, de pesquisador, o que o governo, o poder público deixou de fazer, ou o que ele deveria fazer para que a gente não corresse novamente o risco de viver um apagão no nosso país por conta do clima, da falta de chuva?
Eu acho que isso também se deve um pouco à nossa falta de conhecimento do próprio comportamento do nosso planeta. Então, esse fenômeno de sobe e desce de chuvas, que eu falei, que a gente chama de efeito José, né? Nós saímos do período de vacas gordas, agora entrando no período de vacas magras, ele não é muito conhecido no mundo técnico, no meio técnico. Então, o que a gente faz? Quando tem a série longa, a gente já trabalha com a média geral. Isso faz com que a média fique intermediária entre um período e outro. Que o desvio padrão da média, que são as estatísticas que a gente usa, fica no meio termo. Então, todas as previsões que nós fazemos, nos baseamos nessa média, e que não deve ser feita mais assim. Nós temos que separar os períodos de vacas magras e vacas gordas, fazer as previsões para cada uma delas separado e adotar o cenário mais crítico. Então, se a gente não conhece esse fenômeno de sobe e desce, a gente vai planejar para o futuro aquilo que a gente trabalhou nas séries do período anterior. Então, se estava chovendo mais e tinha um excedente, então eu vou fazer minha previsão de planejamento de obras para o futuro considerando esse cenário. Mas se eu conhecesse que o cenário muda com o tempo, de sobe e desce, o meu planejamento seria completamente diferente. Então, os erros que nós cometemos no passado foi por ignorância. Agora, conhecendo que existe esse fenômeno, a gente pode acertar mais as nossas decisões de planejamento futuro, eles podem ser mais assertivos. Se a gente considerar que agora as enchentes vão ser menos recorrentes, mas vai ser mais frequente a falta de água. Depois inverte de novo por um período de 30 a 50 anos subsequente. Se a gente aprender que existe esse comportamento, nós vamos sofrer menos no futuro. Agora, o impacto direto disso, de não conhecimento, é que todo o planejamento feito numa situação climática, ele foi por água abaixo, porque a gente não estava esperando entrar num período seco em que o clima ia ter uma redução de 30% da vazão. Todos aqueles cenários do IPCC para a nossa região apontavam a tendência daquele período anterior de crescimento das chuvas e intensificação das enchentes, e nós estamos no caminho oposto desse caminho. Então, nós temos que acertar, então, o nosso conhecimento adquirido agora para acertar as nossas obras no futuro, porque senão a gente vai sempre repetir os mesmos erros, porque nós não estamos aprendendo com os erros dos erros passados. Bom, professor, assim, a gente tem, nesse momento, duas represas em construção, em Pedreira e em Amparo. Acredito que durante a crise de 2014, a falta de reservatório foi uma das principais críticas que o senhor fez ao governo do estado, na época, dizendo como que pode uma região como essa aqui de Campinas, com tanta indústria, com tanta gente, não ter reservatórios. Aí isso foi feito, né, deve ser entregue no final do ano que vem. O senhor acredita que essas duas represas, esses dois reservatórios, vão ser suficientes para nos garantir aí uma tranquilidade em relação ao abastecimento? Bom, a construção só do reservatório não garante abastecimento, porque ainda falta a adutora, né, de pegar a água desse reservatório e levar para onde precisa o consumo. Então falta ainda, né, esse consumo. Mas a próxima crise hídrica, Zezé, ela vai estar prevista, assim, a expectativa é que ela ocorra em algum lugar entre 2025 a 2027, porque, em média, cada 11 anos nós temos uma crise hídrica. Então, a crise hídrica ainda não chegou. Ela deve chegar daqui 3 a 4 anos. Porque Santa Maria? Nós tivemos uma crise em 92, depois nós tivemos outra em 2003, depois nós tivemos outra em 2014, então a próxima seria entre 2025 e 2027. Em média, pode ser demorar 12 anos, 10 anos, mas ela vem na média a cada 11 anos. Então, se nós já sabemos que isso pode ocorrer, então essas obras, além do reservatório, né, que teria que encher, um período mais seco ele demora mais para encher, né, se tiver nesse período José de vacas magras, se tiver água, ela não vai garantir o abastecimento para cá, porque não tem como trazer para a região, né, dos consumidores. Tem que construir também as adutoras, né, os ramais de abastecimento. Eu espero que esse seja o próximo passo. Mas uma coisa que eu queria falar com o senhor, discutir, aliás, são duas coisas. A primeira é que a gente vê, nesses tempos aqui de falta d'água, de falta de chuva, a gente vê as pessoas apelando para poços artesianos. Muitos. E qual o impacto disso? E o outro é que outro dia a gente esteve aqui conversando com um diretor do CIESP,
que falou, olha, a água não nos preocupa porque a gente tem aí o maior aquífero do mundo, que é o Guarani. Esse aquífero vai poder ser explorado da forma que se imagina para salvar a indústria e salvar aí as populações no momento futuro, quando a água faltar? Não, e eu colocaria, porque o que se fala é que o alimento vai ser, a oferta de alimentos vai ser a grande problema no futuro, né? A água a gente pode incluir, professor, nessa questão? Assim, a água é um dos grandes motivos de conflitos mundiais, né? Da guerra, né? Conflito armado por causa pela disputa da água. Isso sim. Agora, a Zizé me perguntou, acabei esquecendo. Poço artesiano e o aquífero. Sim. A água subterrânea, ela tem mais de 95% da água disponível no mundo, né? Se você considera a atmosfera, a superfície, a água subterrânea, ela tem mais, e também geleiras, a água subterrânea que existe mais, né? Ela é mais disponível. Só que na nossa região, por exemplo, nós não temos aquífero, né? Nós temos um cristalino, que é a rocha. Então, se a gente fura um poço e não atinge fratura, dá poço seco. Tem um caso ali em Jundiaí, que uma construtora precisou construir um poço, porque ela precisava de água, não queria pegar água da rede, para não sobrecarregar. Ela furou o poço e foi furando, chegou a 400 metros de profundidade, não pegou uma fratura, deu poço seco, e a cidade é vizinha lá nossa. Então, São Paulo, a região metropolitana, 1/3 do estado, mais ou menos, está sob o cristalino, e é uma região muito pobre de água subterrânea. Então, a produtividade dos poços variam de 2 a 22 metros cúbicos por hora, então é uma vazão muito baixa para o abastecimento. Quando você avança mais para o interior de São Paulo, assim, você tem aquífero Bauru, Botucatu e o Guarani. E as cidades do interior, como Ribeirão Preto, Batatais, essas regiões, aí elas usam água de subterrânea para abastecimento. O grande problema é que está havendo um depreciamento, né, um rebaixamento, né, dos lençóis. Isso faz com que a produção de todos os poços existentes caia ano a ano por causa desse rebaixamento. E aí é necessário que fazer aprofundamento dos poços para continuar o abastecimento. Aí encarece mais, porque você precisa bombear água mais profunda e colocar equipamentos mais potentes. Isso aumenta o consumo de energia elétrica também. Então não é simplesmente a solução, né? Nós temos sim água subterrânea, mas a superexploração ela é um fator que vai nos prejudicar no futuro. Se a gente não preservar ou não usar com uma certa parcimônia esse recurso, no futuro ele pode faltar. E eu falo isso porque a nossa eficiência na distribuição de água hoje é muito baixa, e esse é um dos motivos, mais do que a crise hídrica, pelo racionamento de água. Nós temos cidades aqui da região, que tem até um porte grande a cidade, que tem perda na ordem de 55%. Então, como que você pode abastecer? Quer dizer, o recurso tem, só que a cada 10 litros que você pega, você só consegue entregar 4,5 e o restante foi perdido na rede. Então, se houvesse uma redução dessa perda pela metade, não estaria tendo racionamento, porque essa perda estaria sendo entregue, né, se você melhorar a eficiência. Então, hoje nós temos sim que combater perdas na rede de distribuição, porque a disponibilidade hídrica caiu, como eu comentei, vai cair pelo menos 30% por causa desse período longo que nós entramos, que vai durar, eu tenho duração de 3 a 5 décadas, já passamos uma, então de 2 a 4 pela frente, em uma situação menos favorável de disponibilidade hídrica. Nossa, é assustador, né, quando a gente ouve o senhor falando isso, que eu ia te perguntar justamente isso, como que, o que a população pode fazer para poder ter menos efeito nocivo em relação a essa questão da crise hídrica, mas eu acho que está basicamente nas mãos do poder público. Está nas mãos de Deus, filha. Não, sim, chuva, mas eu falo e fazer obra para reduzir aí a perda. Mas isso é incrível, gente. Eu ouço essa conversa de redução de perdas na rede d'água, eu acho que faz 20, 25 anos, professor. Aqui em Campinas houve um avanço, né? Sim, houve. Nós estamos aqui em Campinas, a perda acho que está em 18% ou 19%. Acho que a última matéria que eu fiz estava em 20%, que já é um índice muito bom. No Brasil... É bom, professor? É bom 20%? Olha, acho que Campinas tem um dos menores índices, né, de perda de água, né,
do país, acredito, porque muito, você acha sempre acima de 2 dígitos. Campinas está com menos de 20%. Por exemplo, Israel tem uma taxa de substituição de redes em torno de 5% ao ano. Então, eles trocam a rede, em média, a cada 20 anos, 100%, porque é um país semiárido e precisa dessa água controle, né? E nossas perdas aqui, tem região que tem acima de 74% de perda. Geralmente é a região norte. Na região norte do Brasil, que tem maior disponibilidade hídrica, então, assim, tendo perda, em vez de substituir a rede, né, não é muito caro. Então, tem água sobrando, então vamos injetar, trata mais a água, injeta na rede e deixa ser perdida. Só que eles pagam a água mais cara do Brasil, na região norte, por causa da baixa eficiência. Então, aqui em São Paulo, nós estamos com uma média de perdas no estado que ultrapassa 40%. Isso é muito, né? É muito. Nós precisaríamos investir pelo menos na substituição de 1 a 2% ao ano. Nós não substituímos nenhum. Campinas, quando começamos com a crise hídrica em 2014, trocava acho que 70 quilômetros de rede por ano. Hoje durante a crise, eles passaram para 140, eles dobraram isso. Por isso que estamos com 18%, mas vizinhas nossas aqui da região de Campinas, a outra vizinha de Campinas, tem perdas de 55%. Nossa Senhora, é uma loucura. Né? Mas, professor, olha, você tem mais perguntas, Zezé? Não, tá ok. Não, né? O senhor quer acrescentar mais alguma coisa, professor, em relação a essa questão da crise hídrica, para os ouvintes que estão nos ouvindo? Sim. A partir de amanhã, à tarde, até segunda-feira, nós vamos ter chuva na região. Oba! Que notícia boa! Nossa, de fato, é uma excelente notícia. E que não tenha ninguém que fale, mas justo no fim de semana? Justo no fim de semana. A chuva agora pode vir a qualquer hora, em qualquer dia, que é muito bem-vinda, né, professor? Sim. Olha, eu quero agradecer. Eu quero agradecer muito a entrevista do senhor, foi ótima, como sempre, e desejar para o senhor um bom fim de semana chuvoso aí, com muito filme legal, tá? Ok, muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui.